No vídeo de hoje vamos falar do maior fundo de papéis da Bolsa, o Canip 11. Trata-se de um fundo de boa proteção inflacionária, já que a maior parte do seu portfólio está indexada ao IPCA. Confira os principais números deste fundo, sua comparação com outros fundos de papel da Bolsa. Se o conteúdo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. O Canip 11 é um fundo de papéis e, por ser o maior patrimônio líquido da Bolsa, nós vamos passar somente pelas principais posições, já que a sua carteira é bastante extensa. A maior posição da carteira é o CRI Gazit-MOLS, com vencimento em 2037, indexação por IPCA mais 5,9%. As garantias são os recebíveis de 5 shopping centers deste fundo. Na segunda posição, temos o JHSF Malls, baseado em shoppings estáveis em 3 estados, São Paulo, Bahia e Amazonas. Sua taxa IPCA mais 6,9% e o seu prazo vai até 2035. A terceira maior posição é um galpão Cajamar, com taxa de IPCA mais 6% e a operação está lastreada em um galpão locado para o Mercado Livre, nessa cidade próxima à capital paulista. A quarta maior posição é o CRI Lages Faria Lima. Esse CRI é lastreado em uma laje corporativa no Itaim, região nobre de São Paulo. Sua taxa é IPCA mais 5,1% e seu prazo 2034. Quinta posição temos o Shopping Balneário, em Santa Catarina. Sua taxa é CDI mais 1,5% e prazo até 2034. E por fim, dentro dessas 6 maiores posições, temos o Shopping Paralela 2, com operação lastreada em shopping na cidade de Salvador. Taxa de IPCA mais 6,8% e prazo até 2036. Essas 6 posições são algo como 20,8% do patrimônio líquido do fundo. Vamos passar mais rapidamente agora por outras posições do fundo. E todas essas juntas que estão nessa lista aqui vão somar 37,6% do patrimônio líquido do fundo, que até por ser um patrimônio muito relevante, acaba tornando essa alocação do fundo bastante pulverizada. Um CR de logística é o CD Extrema e SBC, lastreado em 2 galpões em Extrema, Minas Gerais e São Bernardo do Campo. Ambos são BTS, Build to Suit, e com contratos atípicos. O edifício Cidade Jardim tem como lastro um edifício corporativo AAA no Itaim, com 100% de ocupação. O Shopping Uberaba suportou a aquisição desse shopping pelo fundo HSML 11. O Shopping Bahia, na cidade de Salvador, tem desempenho operacional consistente e suportou a operação de aquisição desse shopping por um fundo imobiliário. Outro CRI na área de shopping center do Shopping Cosmopolitano, que fica na cidade de São Paulo. Além desse ativo, o CRI conta com a garantia em 2 edifícios na região nobre da cidade de São Paulo. O CD Cabreúva 2 tem como garantia um galpão logístico nessa cidade, adquirido recentemente por um fundo imobiliário. O Torre Almirante, no centro do Rio de Janeiro, suportou a aquisição desse mesmo edifício com o mesmo nome por um fundo imobiliário. E, por fim, o edifício LEED está baseado nesse prédio AAA na Faria Lima e que está 100% ocupado. Essas são as maiores posições do Canip 11. Agora vamos falar de uma visão resumida do portfólio. Quase todo o patrimônio líquido do fundo está em CRIs e quase 95% do total indexado ao IPCA. Por esse motivo, ele se torna um fundo para boa proteção inflacionária. Em termos de setores, os mais relevantes são escritórios, shoppings e logísticos. Vamos falar agora do resultado do fundo.
na linha do resultado de CRIs, que é o principal item do portfólio do fundo, quase que exclusivamente gera toda a sua receita, temos uma variação muito significativa nos resultados. Inclusive, com a deflação no mês de setembro, gerou um resultado negativo. Em maio, esse fundo gerou mais de 140 milhões de resultado. Mas podemos ver aí que a variação da inflação impacta enormemente o resultado. Em novembro, o resultado fechou em 40 milhões. Enfim, de certa forma, o ponto positivo para o fundo é que a gente não pode considerar deflação um cenário básico aí para a situação econômica do país. Ainda mais nesse momento em que temos aí a Câmara discutindo a PEC da irresponsabilidade fiscal e deve ser aprovada aí, né, provavelmente. E o fundo busca atenuar sua distribuição de forma a não passar totalmente a volatilidade dos seus resultados, tanto para cima quanto para baixo. Nessa outra tabela, podemos comparar os últimos resultados com o DI. Com o aumento das taxas de juros, o fundo tem apresentado desde julho desse ano resultados piores que o DI, mas temos que pensar no longo prazo. E este momento em que temos ameaça de juros maiores, podemos ter valores interessantes aí para aquisição de cotas do fundo, uma vez que o preço das cotas caiu, né, e podemos adquirir cotas mais baratas. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento. Neste gráfico, vemos a evolução da cota patrimonial do fundo, que por se tratar de um fundo de papel tem uma marcação a mercado na sua cota patrimonial, e a variação da cota de mercado. Mas é interessante notar que a queda da sua cotação também gerou um aumento de interesse na negociação do fundo, chegando a patamares de liquidez diária bastante elevados para o fundo imobiliário. Agora vamos comparar o Canip 11 com outros fundos de papel da bolsa, os principais de maior patrimônio líquido. Como todo fundo de papel, o dividend yield do Canip 11 é bastante alto, mas dentro dessa lista é o segundo pior do grupo. Sua relação preço por valor patrimonial é a terceira pior desse grupo, mas atenção que o fundo tem apresentado queda também do seu valor patrimonial por causa da marcação a mercado, como vimos recentemente. Então, não se trata assim de um indicador tão interessante assim que tenha tanta estabilidade. Podemos dizer que o crescimento do dividend yield do Canip 11 foi relevante, sendo o terceiro da lista. Nesse quesito, o KNCR 11 está em um patamar bem mais alto. O Canip 11 apresenta a segunda maior liquidez diária e o maior patrimônio líquido, sendo seu percentual em caixa em linha com os outros fundos do tipo. E a sua taxa de administração é das mais baixas do grupo. Quem investiu nesse fundo há 1 ou 2 anos apresentou um resultado positivo, devido principalmente aos rendimentos, mas ainda ficou abaixo da inflação, já que teve uma perda significativa dos valores das suas cotas. Esta é a evolução do valor da cota do fundo. Como vimos, o valor patrimonial está sendo puxado para baixo com o aumento da taxa de juros. Com isso, o valor da cota do fundo apresenta queda também. Atualmente, a cota está com desconto de 5% em relação ao seu valor patrimonial e o número de cotistas de 67 mil cotistas. E vamos trazer os pontos positivos e negativos do Canip 11. Do lado positivo, é um fundo de grande porte e, portanto, resiliente a crises. A sua menor taxa de administração do que os outros fundos similares também é um ponto positivo. E o desconto em relação ao valor patrimonial, que é maior do que outros fundos similares. Em compensação, o aumento da taxa de juros tem penalizado o valor da cota, reduzindo também o valor patrimonial do fundo. O período de deflação reduziu a rentabilidade, uma vez que ele é quase que totalmente, a grande parte, indexado ao IPCA. E o patrimônio com grande participação de shoppings e lajes também é um ponto de atenção, uma vez que essas duas áreas passaram aí por um momento crítico, principalmente aí durante a pandemia.
E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e duas recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.